Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. Hoje eu tô aqui com a minha co-host, Isabela Isabela Medeiros. Tedesco. Eu nunca sei se você vai me apresentar, se É, eu me apresento, qual é a dinâmica do dia. É sempre um susto. é sempre uma surpresa. É. É... Oi, Isabela, como é que estamos? Tudo bem? Você tá bem? Tudo Pós-carnaval, férias, não, viagem internacional. dengue, a sensação é de dengue, Ai, uma também. morte lenta e dolorosa. Meu Deus do céu. O corpo não volta, né? Não, tá difícil. A gente estava até falando hoje, não deu nem coragem de passar maquiagem, é assim mesmo. Sinto muito, mas eu não estou podendo. Hoje estou dando Ah, meu máximo e será meu mínimo. É assim que fala? eu não sei, mas, mas eu entendi. Acho que estamos todos nessa, dando o máximo e será o mínimo, e é o que tem É, para hoje. não tem. Não, não tem. Gente, é impressionante, né, assim, eu falei: "Vou fazer um carnaval mais consciente". Mentira. Mas assim, é aquilo que eu falei pra você, né, alimentação legal, sono legal, bastante hidratação. É claro que tomei umas biritinha, óbvio, fiz tudo que se faz num carnaval. O carnaval, né, É, afinal de contas. mas eu falei: "Vai ser mais controladinho, porque eu tô fazendo tudo todo o deverzinho de casa, pelo menos". Que mentira, gente. Eu O voltei, eu corpo, ele curti. não coopera, ele não quer mais. Eu curti até terça, quarta eu voltei, e hoje sexta, a gente tá gravando numa sexta-feira, meu corpo ainda não voltou. O meu Meu também corpo não. tá lá jogado na rua do Rio de Janeiro ainda. Lá Não, cheio de purpurina, tô num monte de purpurina jogado no chão lá com os leques de carnaval, tudo meu corpo tá lá. a cabeça ela faz força, mas sabe quando aquece o motorzinho do computador? Sim, É sim, assim, fazendo força não sai do lugar, não vem nada. exatamente. Não, fica um tempão pra iniciar, reiniciando. Passada, não E aí quando consigo pensar inicia, ainda vem aquela mensagem: "Seu computador precisa ser reiniciado". que esse final de semana seja para isso, porque a Ai, amém. imunidade também, assim, tá tudo meia fase, minha vida. É, eu também. Tô total meia fase. Então é Já nesse clima que a gente uau, começa o episódio uhul! de hoje pós-carnaval. É o que tem pra hoje. É o que E tem. a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, aliás, a gente prometeu pra vocês que seria gravado lá fora, mas por problemas Falhamos. técnicos, falhamos. Falhamos, a gente E tentou, foi técnico mesmo, hein, caiu a foi. internet do A hotel exatamente aquele dia. a internet não estava Tá, funcionando bem, não estava, e aí pra pleno 2026, hein, cai a internet do hotel. fazer um episódio meia boca, aí a gente falou: "Vamos deixar pra depois que a gente faz melhor". Aí o melhor foi depois do carnaval. Continuamos meia boca. Ai, que ódio. Ai, meu Deus, estamos assim. Mas vamos lá. O Vamos tema de de hoje, a Isabela, como você, né, o episódio anterior que chama ai, vamos Isabela falar in vamos falar mais um pouquinho do Paris. carnaval antes, que eu lembrei de uma Ai, coisa? vamos. O que que você quer falar Vamos. do Eu carnaval? quero falar da Juliana Paes usando Dolce& Gabbana. Ai, não vamos, tem um episódio aqui só sobre Dolce& Gabbana, né, foi o primeiro desse ano que a gente falou tão mal Exatamente. de Dolce& Gabbana. E aí aparece aquela mona usando Dolce& Gabbana, e aí eu entrando nos comentários dos posts, comecei a ter crise de ansiedade, ficar Por indignada e quê? falei: "Pronto, deu ruim pro carnaval, é o começo da decadência do Brasil", porque as pessoas validam muito isso. "Nossa, as marcas estão olhando pra gente". O meu medo é que se comece a dar palco e abrir espaço para o que é de fora, na única festa que é 100% brasileira, nossa, e que tem visibilidade global. Onde é nesse momento que a gente devia estar celebrando os nossos designers, os bordadeiros artesãos, toda essa galera que nunca tem visibilidade e que no carnaval consegue mostrar esse trabalho maravilhoso. Deveria ser do nosso povo, da nossa da Deveria. isso de começar a abrir espaço para marca gringa fazer roupa no carnaval, me dá um desespero completo. É complicado. E Tava é bonito? assim, Tava, mas estava a gente também lindo, faz mas estava lindo, lindo pô. igual de qualquer É, outra rainha de bateria. Aliás, teve uma coisa que eu nem gostei, porque o negócio que ela usava meio tipo uma capa, um pano, aham. era um veludão.
parecia aquelas cortinas. Isso, é, E aí eu cortina de falei: do Teatro Municipal. "Pesado, né, assim, não funciona muito". Geralmente quando se faz no Brasil, o pessoal usa um tecido, tipo, bem É que tá por transparente, é levinho, que tenha isso, leveza ou um plissado bonito, uma coisa mais leve. O dela era quase que um tecido já pesadi tá pesado, assim, pesado, é. quente, né, com uma cara de calor. Estava lindo. Mas, cara, quando a gente entra nessa seara aí, porque é carnaval, né. É carnaval, assim, o carnaval escola de samba, no Rio de Janeiro, é comandado pelo Jogo do Bicho. Então a Uhum. gente a gente celebra os caras que são do Jogo do Bicho. Eles A saem em gente capa de celebra o Brasil, revista. a malandragem, né. É uma loucura. Então, assim, é tudo por dinheiro, infelizmente, não tem jeito. É como a Virgínia entrando lá com, segundo Aquilo não dá, informações, tá. R$ 15 milhões, patrocínio de R$ 15 milhões lá da We Pink, para poder ela ser madrinha da bateria. Cantando Então samba enredo, falando do Brasil analfabeto e consciência de classe, eu não tenho, faltam-me palavras. então o carnaval é de quem manda, né, o negócio vem do Jogo do Bicho, gata, sempre vai ter um negócio Mas errado ali. sempre teve uma estrutura, tem essa coisa mais da política, eu estava vendo, eu não sabia, vi, esse ano que como é que chama essa posição delas? Não é passista, que elas são? Rainha da bateria? Rainha de bateria Não, era a melhor passista da escola, que virava quem sambava melhor, no passado. virava rainha de É, bateria. Eu falei: "Cara, que incrível". Aí na década de 70, 80 começou a entrar a Luma de Oliveira, Luísa Brunet e começaram a ser mulheres brancas e famosas e tal. E aí eu falei: "Cara, mas tem uma história bacana". Tem algumas, eu acho que ai, a gente vem quer fofocar e não lembra os nomes, né, mas tem aquela menina que depois eu vi um vídeo, não lembro de quem estava falando, que ela viralizou sambando, que ela era passista e tal, de shortinho, camiseta e boné, e a menina samba muito, e ela virou rainha de bateria da escola dela, e realmente eu estava vendo um vídeo dela desfilando, essa menina é um espetáculo sambando. acho que é Mas é tem aquela Maiara? eu não lembro Maiara? o Ai, nome. não sei. Sei quem é, ela é maravilhosa. Mas é isso, né, o carnaval era preto, o carnaval nasceu Isso. com as pessoas pretas de periferia, era uma celebração pobre, vamos chamar assim. À medida que ele foi ganhando espaço midiático e virando de interesse de marcas e virou hoje um mega espetáculo com patrocinadores, com, sei lá, com 1000 coisas lá dentro, hoje ele é muito mais interesse das marcas do que da comunidade, né, então ele acaba servindo muito mais quem está Existe esse pagando do valor que da comunidade tem também, mas muito, o lindo. dinheiro sempre É, vai falar mais tem alto no muito, as pessoas negócio, são né. apaixonadas pelo E a carnaval. menina emocionada porque ela estava representando a Rita Lee e chorando, são 10 anos, acho que Sophie, coisa mais linda, tem coisas muito emocionantes, né. Mas aí Muito, são manifestações humanas, a lógica da coisa, a engrenagem que faz tudo isso virar é o dinheiro, né, é total, isso. infelizmente. Aí vem Dolce& Gabbana fazer roupa pra Depois de rainha um da mês e bateria. meio ter feito aquele papelão com aquele desfile que todos os homens eram brancos, né, uma marca que já falou muita besteira sobre diversidade de corpos, enfim, e aí vai vestir Juliana Paz no carnaval. Ai, não sei, não dá pra mim não. É esquisito mesmo, mas é isso aí, não tem pra onde fugir não. Se a gente for olhar o todo, a gente nem se diverte, que aí a vida fica pesada, porque não É por nada isso que eu queria faz desabafar aqui mesmo, porque não dá não, pra eu não é quero isso. normalizar isso. A gente tem que desabafar mesmo, assim, que senão o negócio fica esquisito, né. Mas, ok, vida que segue, né. Vamos voltar para o nosso Vamos, tema. de olho, mas vamos. E ainda um pouco revoltado, sim. Não passarão. Não, passado. Vou militar sim. Indignada tô. Sim. Sim, sim, sim. Sim, Juliana sim, sim. Paz e Dolce& Gabbana, ganhou para isso, ganhou para ser madrinha da bateria, e trouxe uma Palhaçada. marca gringa para ficar rodando aqui. Tem um monte de artista maravilhoso no Brasil. E Hã, ninguém fala o nome, aí Dolce& Gabbana todo todo mundo dá mundo, sai notícia. Ô, matéria. saco. Ai, a roupa de não sei quantos cristais, não sei o quê, Dolce& Gabbana. Ah, Juliana Paz, blá, Isso. Dolce& Gabbana. Sabrina Sato estava maravilhosa, não sei quem fez, vai que é gringo também, não sei. Exatamente.
Quem fez? Estava Não linda sei, mesmo. estava linda. Também gostei muito da Já roupa da Galisteu, estava linda também, achei estava linda. belíssimo, Já belíssimo. Virgínia não, Virgínia não. Eu tenho tanto ódio que eu não consegui nem olhar na roupa dela, não quero ver, que é aonde aperta pra desver. Eu também, e assim, eu não tenho nada Juro que eu nem contra reparei na roupa. a Grande Rio, não tem nada, mas, ai, é feio falar isso. Mas sabe quando você fica torcendo contra? Uhum. Aí, tipo assim, e a Virgínia, eu acompanhando pelo Twitter, e aí Twitter é bom demais. porque virou X, né, gente, mas eu não consigo abandonar o Twitter. Terrível. O Twitter aparece: "Ah, fulana lá teve que tirar a alegoria das costas porque não aguentou, então no meio do desfile ela teve que tirar parte da fantasia dela, que A era Virgínia? as penas dela lá, negócio de costeira, né, que eles colocam tipo Aham. ela Ih, ela não não aguentou, aguentou, arregou. não aguentou. Aí o tapa-sexo dela também deu uma descolada, ela teve que sambar com mais moderada. Mas ela já sambava mal pra caramba, ela só Falei: ficou "Para de sambando mais sambar, devagar. maluca, Um tira horror. foto". Aí eu falei: "Gente, eu tô torcendo contra a escola por causa dessa louca, que horror". Que É a importância de quem você associa a sua imagem, é isso aí. exatamente, por 15 milhões não vale a pena, gente, vamos lá. Prosseguindo, vale a pena Next. sim, eu aceitaria. Brincadeira. Eu ia negar? Talvez não, Eu mas já que não não, foi pra mim, virava até melhor amigo de Vivi, de acho que Virgínia. não, também não, muito forte isso. Ah, por 1 mês de contrato que Um mês a gente segura. ia todas as festinhas com ela, Ah, abraçava, tirava foto, beijo, fazia 2026 é nosso. é, fazia vários, eh publizinhos de Whip Pink, tô aqui hoje todo Whip Pink", aí Ah, passava um dos body perfumes splash, não sei mais o que 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 é, o só body isso, né, splash que o pessoal negócio de espirrar. vomita. Vomita? Teve vários, videozinhos de review de um body splash dela, não são todos, Passada. mas que o pessoal passava a fazer assim, "ué", dizem que é Ah, uma não é coisa possível. medonha, de tão Eu enjoativo s que é. eu vi o da base, que foi uma eu acho que foi ela lançou a Pink, uma base que a menina ia passar o negócio toda. Super, Era várias pessoas. maravilhoso esse vídeo, era muito bom. A base foi um Mas sucesso um realmente, né. sucesso negativo, Foi, ótimo, todo mas mundo ela continua passando. vendendo muito. Vende horrores, eu, hein. E agora, ai, a gente nunca vai para o tema, porque a gente tá preso na Já Virgínia, vamos, que mas a horror. fofoca tá boa. É, é que eu vi, de novo no Twitter, uma matéria que eu não sei se é verdade, mas que a Virgínia vai ter que pagar, que o marido dela lá, que eu esqueci o nome dele, o ex-marido, o filho do Leandro e do Leonardo, Zé Zé Felipe, Zé Zé Felipe. Felipe, o Zé menino Felipe vai receber, tipo, 500 milhões pela separação, porque a WePink acho que era dele e dela, uma coisa assim. Então que ele Ah, tem isso que direito. dá fazer negócio com o marido, gente, eu E falo pra vocês, pay mas eu gostei, attention porque a please. a pessoa que postou colocou reparação histórica. Ela pagando pra ele. É, eu achei ótimo, falei: "De certa forma é". Então, gostei. Olha, Francamente, né. nem tenho o que dizer. Eu tento não acompanhar, porque eu fico indignada mesmo, e eu fico É, indignada com a quantidade de pessoas que dão palco pra essas pessoas, né, porque senão ela não tinha não não tenha seguia. dúvida. Saiu até matéria acho que foi uma pesquisa feita encomendada pelo Globo, dizendo que a maior parte das marcas tem rejeição à figura dela, Uhum. que ela é bastante polêmica e tudo mais, né, então ela tem ali muitas marcas não querem fazer negócios com a Virgínia por conta dessa história. Óbvio, né, a garota virou muito propaganda, virou referência de jogo do tigrinho, que Exato. todas as estatísticas mostram quanto isso é cruel com a vida das pessoas. Mas, ainda assim, a desgraçada tem lá, neste As exato pessoas estão lá momento, vendo tudo. só no Instagram, neste exato momento, ela tem 54,6 milhões de seguidores. Tem noção? Eu não nem É até gaguejei. real, ela compra seguidor, que também pode ter, não sei, Será se não sei, não sabemos, não s né, assim, não posso dizer. Mas, a desgraçada tem um número pra caramba, né, então mas ela quando eu virou uma entro lá no dela e vejo a quantidade de eu não sigo muitas pessoas, eu sigo umas 700 e poucas pessoas, acho eu. Que aí quando eu vejo dessas 700 e poucas que eu sigo, a quantidade de pessoas que seguem ela, eu fico passada. É tipo, é deve ser muita a gente. pessoa que mais as pessoas que eu sigo também seguem. Eu falo: "Gente,
Por quê? Mas enfim, né. É, eu também tenho muita gente que segue ela, 146 amigos em comum. Enfim, é isso. Esse é o Brasil, meu amor. O Brasil tem de tudo, é um caos, é uma loucura. Como diria a musiquinha da Fernanda Abreu, que era sobre o Rio de Janeiro, Rio 40 graus, como é que era? Rio 40 Cidade graus. paraíso Cidade na maravilha, cidade paraíso da beleza e do caos. da Então acho que beleza e do caos, é isso aí. o Rio Brasil tem 40 graus, é isso mesmo. o Brasil inteiro é um paraíso da beleza e do caos, não tem É, jeito. é um grande mix de Aliás, produtos. o mundo inteiro, né, porque se a gente fosse fazer um programa sobre isso, a gente ia pegar o caso Epstein e vai ver quantas celebridades que a gente Misericórdia. acompanha a vida inteira no cinema, que estão envolvidas, no esporte, não sei aonde. Gente, o resumo é: a humanidade é podre, salvem-se. Isso é Sim, mentira. Um pouco, exatamente. de perto ninguém é 100%, não, olha, Não, de eu acho perto que todo é mundo é um essa a perigo. questão, né. Todo mundo é meio esquisito lá no fundo. A gente faz uma bela maquiagem, inclusive social, mas assim, Quando envolve dinheiro e poder, aí já era. acabou. Ninguém Aí vende até a mãe. exatamente. Se alguém quiser comprar a minha, inclusive, ela Aí, é ótima, aproveitando. aproveitando, fazemos aqui várias promoções com a mãe. Uma semana com minha mãe, 2, 3, até Ai, que muito tempo. horror, Fábio. E ela é fofíssima, ela faz comidinha, ela é um amor. Ai, a comida é boa, né. Comida Ai, de mãe não tem nada maravilha. parecido, né. Enfim. Não, bom Enfim, vamos demais. começar o podcast. Ê, de É, mãe, se novo. você estiver ouvindo, acabou meu arroz, aquelas. Pode mandar marmitinha, Ai, beijo. a gente vai falar, enfim, não é sobre treta de carnaval, nem sobre Virgínia, nem sobre Dolce& Gabbana, a gente vai falar sobre a viagem que Isabela fez em Paris e sobre a Premier Vision, trazendo aqui algumas informações que são importantes e que a gente pode usar dentro do cenário brasileiro, dentro da marca, quem está começando uma marca, quem já trabalha com marca, enfim, todo mundo que trabalha nesse rolê da moda ou quer entender um pouco mais sobre isso. E, além de falar sobre a Premier Vision que aconteceu em Paris, a gente vai trazer também um pouco do que Isabela viu nas ruas, no varejo de Paris e de Londres, que foi logo a segunda cidade que ela foi, visitar e fazer pesquisa também de campo. Então é por aí que vamos falar sobre isso hoje, não é sobre treta nenhuma. Não, é Isa, coisa vamos boa. lá. Premier Vision, primeiro assim, acontecem 2 edições por ano, tem outros, episódios aqui em que a gente fala sobre Premier Vision. E todo ano, todas 2 vezes por ano, vem um monte de novidades, vem muitas coisas. A Premier Vision, ela sempre fala muito sobre tecidos e cores, né, ela fala muito para o mercado têxtil. É, O que que as inovação, marcas vão comprar, né. tecnologia, cartela de cores, é previsão de tendência para a indústria que tem que fazer a coleção antes para vender para as marcas, para o varejo, é isso. E aí, o que que você destaca, assim, de diferente da edição passada para essa edição? O que que você chamou a atenção, assim, como um breve resumo para a gente começar esse papo? O que me chamou bastante atenção nessa edição com relação a às 2 últimas, assim, eh de um ano para cá, é o aumento das listras. E aí, não só no tecido plano, porque normalmente quando a gente fala listra, aparece muito em camisaria, né, nessa parte dos tecidos planos, isso já é uma coisa comum. Mas essas listras, elas tomaram muito o mercado num todo. Então a gente tem muita parte de malha e tecido plano com uma infinidade de listrados. Então, antigamente, quando a gente ia pra feira, você tinha só pedaços de produtos. Todos os expositores europeus levavam os artigos que eles achavam que era o melhor artigo deles, da fábrica deles, e eles passam por uma curadoria para esse tecido ser exposto ou não, e em qual tendência eles classificam esse artigo. E aí agora, ao invés de ser só um pedaço de tecido, eles pedem para a empresa fazer uma roupa, criar uma roupa com o produto que eles estão apostando. Então isso fica muito mais legal da gente visualizar não só
não é só aquele pedaço de tecido, como se fosse um mostruário que a gente apresenta. Então eles fazem agora um como é que tem um nome aquilo? Já vou lembrar aqui, assim, mas eles montam um lugar ali com essas peças prontas. E era uma infinidade de listrados, desde roupas para moda praia, pijama, lingerie, e aí entrando na moda feminino, masculino, então isso me chamou muita atenção. E a volta do tecido canelado que estava super, desaparecido do mercado, eu lembro que a gente fazia coleções e coleções com muitos, muitos tipos de canelado, e aí de repente isso saiu, ninguém comprava, nem se você fizesse promoção, ninguém queria canelado, porque virou meio ele massificou tanto, que ele perdeu o encantamento, virou aquela shortinho de lavar calçada, né, que a gente fala. E aí dessa vez ele volta é aquilo, né, que você compra a R$ 10 e bota pra bater. E ele volta com uma cara muito mais interessante, em estruturas, mais, interessantes, com matérias-primas mais legais, então tem mistura com linho, tem muito algodão, eles voltam a trazer a viscose, o modal sendo muito colocado na Premier Vision, e essas listras vêm com uma cara muito mais chique, muito mais elegante, muito mais interessante. E eu achei bacana, porque o varejo ele já está seguindo também esse caminho. Você já vê bastante esses listrados entrando nas lojas, então isso é uma confirmação quase que imediata, assim, que isso é um começo que o varejo está pegando, mas que isso para o próximo verão vai ser antigamente, você fala que eu sou nova, mas eu sou da época que o pessoal fala a vedete da vez, tá. Então, eu lembro que eu ia nas palestras, o pessoal falava: "A vedete da vez é a estampa de Poá". Então a vedete do próximo verão é o canelado e os listrados, o mundo vai acabar em listrado. Então é isso. Entendi o vedete da A vez. vedete, quem não sabe o que é vedete, põe no chat ChatGPT, que eu não sou Dá obrigada. um quem é mais antigo dá um Google. É, Eh, exato. mas tinha ó, você falou vedete, eu lembrei, o pessoal usava mesmo. "Ai, a vedete". A A vedete vedete da vez, a o pessoal vedete da usava estação. teve até aquela época que acho que ainda usa, lembra que tudo era o Novo Preto? Ai, eu não Ah, o aguentava novo mais, preto. gente. Que o novo A preto depois virou o novo normal na época da pandemia, né, que aí É tudo era o novo verdade. normal, é. E E a aí, vedete vai nessa mesma onda aí do Novo Preto, a vedete é a mãe de todas. é verdade. Ela Um chegou quando beijo, tudo dona era mato. Vedete. Dona Vedete. Amo, Isso é dona chacrinha, Vedete. né, Nem sei, chacrinha. É gata. chacrinha. Não É a sei de vedete onde vem. chacrinha, né. Agora eu vou gente, espera aí, vamos fazer um xixi que eu vou dar um Google aqui, porque agora eu vou ter certeza. Da onde vem essa gíria, né, Não, popular mas a vedete é brasileira. chacrinha. A Chacrinha tinha Rita Cadillac, um É, clássico. E elas eram chacretes, né, que exatamente. que eram as vedetes do Chacrinha. E aí será que tinha a vedete da vez, a que estava fazendo mais sucesso? Gente, Eu que acho que é. loucura, né, pode ser. Eu sou da época das paquitas, mas nunca virou a va Ó, elas foram as assistentes de palco do Chacrinha, e se tornou um fenômeno na década. Elas são as mães da Xuxa. olha, Como é que chama da Xuxa? paquita, acabei de falar. Paquita. As vedetes, elas vieram, eu falei que elas vieram quando tudo era mato. Ó, Rita Cadillac, Sueli Pingo de Ouro, eu amei. Meu nome Ai, da eu noite não sei agora vai quem ser é. Sueli Pingo de Ouro. Quem tiver aplicativo já sabe, se encontra Isabela como Sueli Pingo de Ouro. Sueli Pingo de Ouro, eu amei, vou adotar. É, E aí é isso, assim, eram as mais bonitas, as escolhidas do Chacrinha. Então é isso, é o mais popular, é o que mais brilha os olhos, é a vedete da vez, tá, gente. E assim, perfeito. paquitas,
né, a Xuxa copiou o Chacrinha, acho que é isso. Vocês podem até não perceber, mas rádio avesso também é cultura, meus Tá amores. bem. Cultura inútil? Sim, mas é. Sim. Mas se alguém falar vedete da vez, você sabe que veio do É, Chacrinha, ou que a é, pessoa tá na hora de se atualizar. se alguém ainda fala isso, né. Eu tô Vamos falando, vamos pronto. passar pra um jovem desses que fazem TikTok, que de repente do nada vedete vira vedete da vez, volta com tudo. É isso, eu sou a favor, eu gostei do É, termo. hã. Será que eu vou ser cancelada? Será que é ruim? Será eu não sei gente, mas eu achei legal. Eu acho que não, será gente? Não sei, porque tem uns babado de chacrinha, sempre tem, né, nessa época aí era totalmente politicamente incorreta, né, a gente vê É. os desenhos, os programas, bom, a própria Xuxa tinha um negócio que acontecia que você fala: "Misericórdia, isso nunca iria ao ar". Você tá vendo o documentário sobre o American Next Top Model na Netflix? Não. Tem um documentário mostrando os bastidores, do quanto eles eram abusivos e com as meninas. A própria Tyra Banks aparece falando, ela tá ali Hum, meio, ela tá ali meio fazendo meia culpa, sabe? "Ah, tem, não era bem assim, eu não sabia de tudo", tá. bem mais ou menos a participação dela. Mas tá um sucesso. Eu não tô Hum. sabendo. Tá na Netflix, aí acho que são 3 episódios de 1 hora cada, eu só vi 2, falta um ainda. Mas mostra o quanto eles eram extremamente abusivos nos anos lá no período que tinha o American's Next Top Model. E aí, quem é e só existe esse documentário porque na pandemia a Gen Z descobriu American Next Top Model e ficou muito apavorada, assim, virou um sucesso, todo mundo adorando ver o reality, mas apavorado, assim, com algumas coisas, né, enfim, tem situações ali muito pesadas, muito, não vou dar spoiler, mas são pesadas, são exageradas e tudo mais. E aí começaram a fazer, vídeos falando de como assim existia esse programa, como assim isso aqui, nã enfim, e aí, eu que sou mais velho, eu achei tudo normal. Veja bem, naquela É. época, tá, Aham. e a Sim. gente conversa com algumas modelos e que não são de nenhum reality, e a gente sabe que era assim que elas eram tratadas mesmo, assim, de falar: "Fulana, você tá enorme de gorda, você Sim. precisa não sei o quê, você precisa não sei, você é feia, você não sei o que lá". Isso era muito normal. Era um mercado extremamente cruel, com meninas de 15, 16 anos que nem Elas eram preparadas. obrigadas a tomar remédio pra Exato, não comer, ou você faz isso ou você não vai entrar no book da agência, é exato. isso. Então Tinha que bater medida toda semana, mesmo que não tivesse em temporada de desfile. Se exato, engordasse, saía do book, pronto, acabou. exato. Então e não era uma coisa fofinha não, do tipo: "Oi querido, então, você precisa comer uma alface". Não, você tá gorda, feia e horrorosa. É. Então, enfim, é isso, né, o mundo mudou, algumas coisas pra melhor, outras coisas pra pior, mas A não. vedete da vez é o listrado e Então talvez, se a vedete canelada. da vez for uma hoje tiver uma conotação pesada, e talvez tenha, no sentido de que eram mulheres que não tinham papel nenhum. O papel das mulheres Objetificadas eram só as totalmente. gostosonas dançando ali. Mas aquilo ali naquela época, a gente olhava e não tinha a menor, ninguém pensava ao Era o contrário. sonho de muitas É, mulheres estar naquela posição, né. exato. Da Como mesma forma como depois, a Paquita, na minha enfim. geração, Paquita, e Depois aí a quando gente foi socializado com a tiazinha e com a feiticeira e as mulheres samambaia e tudo mais, e aí Essas frutas todas, né, mulher pêssego toda a da Mirlanda. salada. É verdade, nem sei por onde anda. Eh, enfim, nem quero saber. Eh, mas enfim, também Voltando, voltando, então temos esse olhar novo para o canelado, que é muito legal. Você acha que já é a hora do pessoal no Brasil apostar? Você acha que o mercado já vai apostar? Porque o canelado foi muito, ele é muito forte no sentido de que Não não é uma coisa nova, não é uma novidade, que eu digo assim, não é uma coisa muito nova, difícil de
que tá entrando. Ele é Ma novo, ele tá renovado, mas de certa forma o consumidor já tem já sabe o que que é, né, eu já digo, não conhece. causa um estranhamento. E como ele passou esse um tempo meio escondidinho, talvez a volta dele seja rapidamente assimilada Eu pelo acho que vai ser varejo. bem aceito pelo varejo e existe, já isso já está esquentando, mas, assim, no próximo verão ficou muito nítido também uma uma onda muito grande de camisa polo e camisa, de manga curta, assim, botões e golinha, um mar delas invadindo o varejo, tanto no feminino quanto no masculino, e muitas delas, sendo usadas em malha e muito dessa linha também no fitness, o fitness cada vez mais se misturando na moda, isso eu acho muito legal. Então, nessa roupagem com a camisa polo, na época que o canelado existia, não era feito dessa forma, não eram com essas peças mais, trabalhadas com manga, com botãozinho, com lacinho, porque, nas últimas estações a gente via, assim, formas amplas, mais foco no tecido, menos acessórios, né, menos zíper, menos botão. Dessa vez eu vejo esse cuidado. E essas formas mais estruturadinhas de partes de cima, o canelado entra muito bem e traz uma novidade, ainda mais quando ele vem listrado. Então eu acho isso, muito legal para o guarda-roupa feminino, que a gente está vindo dessa onda do marrom, o último verão foi bem terroso ainda, aí a gente está entrando nas coleções de outono e inverno, agora ainda tem muito marrom e tem aquele tom de berinjela que a gente já falou lá das outras pesquisas. Eu fui numa loja, agora à tarde, estava chegando a remessa nova de roupa, elas estavam organizando ali a loja, assim, tudo marrom e berinjela. Então esse berinjela, ele já traz esse refresco de uma cor nova, A que as vedete pesso da vez. a vedete da vez desse inverno é o berinjela. E aí a gente avisou, hein, quem escuta a Rádio Avesso sabe, que já falamos muito desse e aí as pessoas falam, né, burgundi, não sei o que lá, só que ele não é vermelho, ele traz esse lado, para o roxo, e ele fica muito bem inclusive com o marrom. Então assim, é uma cor que as pessoas não têm no armário e elas vão ter vontade de comprar. Então foi um acerto da indústria focar nessa cor. E aí o próximo verão, ele vem, que isso também é uma vontade que a gente vem puxando, mas, a instabilidade do mundo faz todo mundo ter medo de apostar, mas ele vem mais colorido. E quando essa cor vem na listra, fica muito mais fácil de você diversificar também, do que uma peça inteira de uma cor que chama muito mais atenção. Então eu acho que foi uma forma muito inteligente de inserir cor na estação e que vai gerar desejo. E o canelado sendo uma coisa conhecida e muito democrática, né, um tecido que tem uma elasticidade ali e tal, que dá para fazer muita coisa com ele. Ele pode ser inclusive mais molinho, pode fazer calça, pode ir para o lado do pijama, tem muito no fitness também. Eu acho que o varejo e tem muito a ver com o nosso mercado, né, que dá para fazer essa coisa mais colado no corpo, que a gente gosta, e volta, essa vontade do colado no corpo, pelo menos na parte de cima, já que as partes de baixo ainda estão muito grandes, muito amplas, a parte de cima fica mais sequinha. Canelado funciona muito bem aí também. Então nem lembro mais o que você perguntou, Não, mas foi isso, sim, se né, porque às vezes a gente vê que muita coisa é lançada, mas mas a gente demora não tá ainda para pronto. pegar. Né, no mercado, ainda tem muita coisa para acontecer até que aquilo vire comum, principalmente quando a gente está falando de um tecido novo, de uma textura muito nova, diferente. O canelado não, o canelado é um desses casos que de vez em quando vai e volta, tem, né, fases de mais e de menos expressão. Mas a gente já tem um certo conhecimento, então não cria um estranhamento, não é um tecido Isso. tecnológico com uma cara de, sei lá, de esquisitíssima, que que as pessoas talvez não queiram usar, não acostumaram ainda, não viram como se usa aquilo. Então acho que o canelado é realmente uma boa aposta. Você falou do berinjela e do marrom, e a gente viu nas últimas semanas de moda,
internacional, muita cor vibrante, né, muito verde, muito amarelo, muito vermelho, muito azul. Como é que foi isso em termos de Premiere Vision, em termos de cartela de cor, e o que que você acha que funciona aqui no Brasil, para marcas que talvez queiram sair um pouco, veja bem, sair não, a gente não está mandando ninguém sair de nada, mas talvez incluir novas cores e cores mais vibrantes, uma vez que o mercado tem se mostrado ali, pelo menos nas últimas coleções, já há 2 coleções, cores mais intensas, cores mais, são essas cores primárias, né, cruas ali, você tinha o Isso. vermelhão, você tinha o azul, você tinha o verde, você tinha tudo ali muito ele puro, bem intenso. O que eu senti, o WGSN coloca muito ele começa no verão 27 e aí ele expande no inverno 27, o azul elétrico, que ele até coloca como a cor de 2027. A gente até falou nisso, né, que ele já Aham. tem a cor de 2027, que é esse azul elétrico. Lá no varejo, eu vi esse azul como algo pontual. Porque nas marcas mais, populares, esse azul é um pigmento muito caro. Então, para você fazer peças inteiras desse azul, acaba ficando, aumenta o ticket médio da peça final. Então eu aposto nessas cores, e o que eu vi que é um caminho muito saudável, para acessório, a volta do desejo dos sapatos coloridos, do sapato vermelho, do sapato azul, ainda dos metálicos, do prateado, do dourado, as bolsas coloridas. Mas a peça toda eu vi como um ponto de luz nas coleções. O que tinha bastante? Aquele amarelo que não é mais o amarelo manteiga, que ele evoluiu. Eh, eu queria poder colocar a imagem, porque, as fotos estão muito bonitas nesse tom de amarelo. As peças inteiras, né, os vestidos, os conjuntos, que ainda tem muito, normalmente eles são nos tons mais terrosos ainda, tem muito, eu não digo nem ainda, porque tá muito bonito, eles estão evoluindo, não é só mais o marrom, entra o areia, um tom mais de chantilly, tem um tom de telha que vai, entrar forte no próximo, verão, e no próximo inverno é um ferrugem, assim, muito bonito, que também combina muito com os tons de marrom. O marrom estava bem fechado, ele abriu, ele deu uma clareada no tom de marrom do varejo. E aí eles colocam as cores como esses pontos focais. Agora, uma cor estava dominado, assim, e tinha muito, muito mesmo em todas as lojas, desde o mercado de luxo, nas lojas que eu visitei, até as marcas mais populares, e inclusive na moda fitness, que é o vermelho, que é um tom de vermelho que tá muito bonito, que tanto o WGSN quanto a Premier Vision entraram em concordância nesse tom. E assim, muito vermelho na roupa toda. Eu não sei qual é a resposta do público brasileiro. A gente tem 2 questões com o vermelho, que eu até estava discutindo com a equipe, que eu não sei, medir ainda como isso vai funcionar. Que é o vermelho no Natal, que é uma tradição, que todo mundo compra o vermelho no Natal, e eu não uso vermelho, porque eu não gosto do Lula, eu não gosto do PT. Hum. Então, quando a gente fala com o mercado, no Brasil, eu não sei como é que isso pega. Eu sou apaixonada por vermelho, desde sempre, essa é minha cor do desejo, do poder, da energia, assim. E Também eu não acho amo. que uma cor pode ser desclassificada nesse sentido, sabe. Mas eu vi a aceitação deles imensa de desejo pelo vermelho. Eu não estava esperando tanto esse vermelho tão cheio no varejo, porque não é uma cor fácil, mas Não. estava dominado. E aqui, uma maneira mais fácil também é focar nos acessórios, nos detalhes e nas listras, que fica belíssimo o vermelho nas listras também. Mas existe
um desejo pelas cores. Então eu fiquei muito feliz de entrar nas lojas e ver esses pontos de cor. Tinha algumas marcas que estavam extremamente coloridas, com bordados, com acabamentos, que assim, se jogaram mesmo, sabe. E eu vi as pessoas muito interessadas nessas peças, porque eu acho que no fim do dia, principalmente nesse momento de instabilidade que a gente está, e eles ali vivendo esse inverno, quando você vê essa cor, eles ainda não tendo nem muito sol ali, isso dá, a dopamina necessária, sabe, é a energia que faltava, esse negócio de meio que uma esperança, então gera desejo. Agora o varejo brasileiro tem medo de fazer a cor e não vender. Em que cor que eu aposto? Eu fiquei muito impactada com o vermelho. No fitness tinha muito vermelho, o amarelinho junto com assim, o preto, a gente vê nas semanas de moda, agora a gente teve Nova York, preto foi, praticamente metade das coleções apresentadas era preto. Mas no varejo a gente vê que o marrom ele já tirou o lugar do preto, tem muito mais marrom do que preto. E aí entram as cores para poder trazer essa energia, não estava entrando. Agora a gente vê esse rosinha, tem o azulzinho, tem o amarelo, o verde eu esperava ver mais, achei mais pontual, mas tem esse azul elétrico e o vermelho entrando como assim, toda a loja, porque ele fica muito bom com marrom também, né, ele fica Fica, belíssimo. fica. Então e esse tonzinho de azul, a Missy, acho que foi a primeira que me chamou a atenção com esse marrom e esse azulzinho. A Aeron fazia muito esse marrom e azulzinho. Eles agora estão misturando com esse vermelho, então fica muito bonita essa mistura. E aí é uma forma de dar essa quebrada no vermelho para não assustar completamente a freguesia. Exato. Hoje eu tô Tá da cheia velha de guarda. cheia dos negocinho de antigamente, hein. A Você passou o freguesia. carnaval com a vovó, foi isso? Foi isso. E outro ponto que me chamou muita atenção, que tem me chamado a atenção e nos chamado a atenção, acho que desde o fevereiro do ano passado, é que você falou muito, inclusive daí veio o nosso excesso de As manualidades aqui. manualidades. Como é que tá essa questão das manualidades? Continua muito forte essa questão das texturas, dessa cara do feito à mão, desse olhar, né, desse material que tem cara mais artesanal, o mercado ainda está apostando nisso? Como é que você viu esse espaço lá? Eu vi isso entrando muito forte na carinha do tricô e do crochê e dos bordados, que a gente não via essa eh, esse aumento das peças com os bordados. Porque estava tudo muito focado na textura, né, e tal. Agora a gente vê a textura, e aí a pessoa mete uma estampa ali e faz um bordado em cima, e aí a peça fica cheia de camadas, cheia de interessância, assim, bota uns canutilho ali. O Jacob Elord foi fotografado essa semana com uma jaqueta cheia de patch, toda colorida, toda bordada. É é muito aquela cara, então a manualidade está muito nesse lugar, mas eles seguem batendo nessa tecla que tudo que é do fazer manual também faz parte da indústria têxtil, então eu acho muito legal esse reconhecimento, assim. Isso dá uma valorizada na peça, né. Total, total. É aquilo que é difícil de ser recriado de forma aos É, montes, né, então, é exato. claro, entra talvez para um universo de peças que tem um valor agregado maior, A diferença. né, não é um produto de massa no sentido de que você consegue, porque a produção é lenta, você não consegue fazer aos montes, né, então, É. naturalmente o preço também fica mais alto. As Mas rendas voltando também, que a gente não tinha mais, as rendas desapareceram. A gente sabe que a gente não tem a renda mesmo, feita no Brasil, as rendas, de larga escala todas vêm da China, mas tá voltando de novo. E a gente já tá vendo, assim, o Bom Retiro já tá bombando das camisetinhas com o corte de bico e a detalhezinho rendinha de na renda, né. então é É, daí pra cima, sabe. a gente Voltou a
a Essa coisa coisa do slip das dress, aplicações. É, né, essa coisa do boudoir, enfim, da lingerie invadindo a moda de novo, que também é uma coisa que vai e volta, né, mas de um isso jeito tem muito muito sutil, ainda. né. É, Mas aí me chama atenção, porque a gente fala de manualidades, mas isso entra os bordados, né, o canutilho, o paetê, a renda. Como que a gente junta a sustentabilidade aí? Porque tudo isso vem do poliéster e assim, então a gente vê que a moda ela vai tentando achar o caminho, mas ela vai deixando claro que o que é bonito, o que é interessante, o que é desejo, vai ser colocado sim, e a gente busca um outro caminho aqui para dar uma compensada. Eu vejo meio esse é, caminho de é, compensação com as matérias-primas, a busca do algodão, do modal, as certificações, tinha muito essa coisa dos tecidos de linho, de cânhamo e os couros, vegetais, né. vegetais, de casca de abacaxi, de cogumelo, e aí eles mostram lá, assim, não tem nada muito conclusivo em durabilidade e tal, mas cada vez mais essa gama se amplia e ganha foco ali dentro da feira. Então eu vejo que, assim, a gente vai tentando fazer um Patinando, né. combinado aqui, É, eu acho sabe? que o que é, né, diferente do que a gente imaginou que seria lá atrás, que seria exatamente, tecidos mais sustentáveis ou novos materiais, como ainda existe muita pesquisa e elas estão cada vez melhores, e isso é muito legal, mas, ah, em larga escala não se faz. Então o preço ainda é muito distante, né. Então quando a gente Sim. pega esses couros super especiais, a gente vai ver que uma meia dúzia de marcas estão usando isso, né. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas marcas usando aquela Belief, que é a folha lá Que tá sempre na Premier que Vision e é sempre um participa, sucesso, que é lindo, né. fenômeno, assim, lindo E demais. só que a gente teve a sorte de ter ela sendo produzida aqui no Brasil. Se fosse uma coisa gringa, talvez a gente nem tivesse ainda ninguém usando aqui no Brasil, porque o preço é alto, a produção é lenta e tudo mais. Eu acho que o caminho está sendo como construir aquilo que a gente já usa com menor impacto, e daí talvez venham tantas certificações dentro de tecidos Isso. tradicionais, que mantêm o mesmo maquinário, mantêm o mesmo jeito de fazer, mantêm tudo, só que talvez buscando, eh, Melhoria de processo, né. pinturas melhores, tecidos melhores, o que fazer com os resíduos. Não é uma solução, mas é um jeito de diminuir o impacto, porque não dá conta. Quando você traz, por exemplo, o Brás como referência, o Brás é uma mega potência de comércio de varejo popular, Aham. né, não é alta, o que a gente chamaria, sei lá, de alta costura, "eu vou fazer um vestido no Brás", não é isso. É comprar muito, é É vender massa, né, a muito. quantidade. Imagina se eles têm condições de absorver tecidos tecnológicos ou tecidos super sustentáveis, couro feito de não sei o quê. Não Inclusive as tem, coleções de outono e inverno estão entrando nas lojas e o PU tá aí, né, o tal do o couro tempo ecológico que inteiro. não tem nada de ecológico, você vai usar 2 vezes, ele vai ressecar, descascar e não tem o Não, que você fazer com essa bênção, você vai descartar. e o pelo, se você precisar lavar, já era, né, vira uma boneca Não velha, né, lava, vira não cabelo lava. velho da Barbie, aquele ursinho de pelúcia que ficava todo Ai, esganhadinho, sabe, deu até né, arrepio. é horrível, não tem jeito. Então tá aí, as pessoas compram, porque uma peça de couro é muito cara e o couro tá em evidência, mas tá em evidência e não é acessível, então o pessoal mete o PU e fala que é couro ecológico e Eu vai. odeio, Eu vou odeio, comprar? Não vou, mas tem também. muita gente que vai comprar e não tá nem Muito, aí. muito. Uma bolsa de couro sintéticos, você acha no mercado popular R$ 40, 100, R$ 50 150. até, sei lá, eu vi em São Paulo, né, que eu fui dar palestra no Brás, eu vi de 40, de R$ 50, e eu vou te falar que não era feia, assim, Não, ela não né, vai durar, mas bonita é. é. Só que eu falei: "Gente, daqui a pouquinho essa bolsa é lixo", né, e a gente não faz ideia do que vai ser feito com esse lixo, ou seja, faz porque vai para um lixão É. e vai ficar 400 anos lá e tudo mais. Mas aí a gente está falando também de consumo, né, de educação de consumo, da E de gente enten poder aquisitivo, né, total, que é mas o talvez privilégio, né. quando eu, de novo voltando aí, já que a gente está hoje tão saudosista falando da época de vovó, quando eu era criança, não existia esse consumo desenfreado. Então a gente comprava menos, era tudo era muito caro, difícil às vezes de comprar, e aí você
comprava, parcelava, mas você fazia ali na minha casa, por exemplo, a gente fazia 2 compras de roupa por ano, mais ou menos. Uhum. Comprava um monte É de verão e coisa para o inverno. verão e inverno. E aí compravam coisas que duravam muito tempo, porque eram coisas que eram boas, assim, e parcelava ou pagava à vista se tivesse desconto, sei lá, né. Mas você não fazia aquela você já calculava, você já sabia a época do ano que você ia comprar roupa, então você já se planejava para ter aquele dinheiro naquela época. Hoje o desejo é tão intenso, tão que Porque o você não se varejo fazia importa, né. 2 coleções, eram É, 2 grandes exato, entradas, o pessoal dava pedido de quantidades absurdas, porque quando exato. fizesse ia fazer um monte. Não tem Hoje mais isso, não, a gente hoje é vai de dando 15 em entradinha, né. 15 tem entradinhas novas. Tem que ter E a gente novidade, novidade. E a gente acostumou a comprar mais, só que comprar mais e mais barato é a única saída, né, para quem não tem muita grana. Para todos nós, né, assim, você pensa muitas das vezes assim: "Ai, será que vale a pena comprar essa bolsa de, sei lá, 3, 4 mil reais de couro? Daqui a pouco eu vou enjoar dela, então talvez valha mais a pena eu comprar 4, 5, 6 de uma outra que tudo bem". Então a lógica do consumo nossa também mudou, então não dá para só jogar isso a conta nas marcas, porque senão elas simplesmente não vendem. E infelizmente existe aí um consumidor ávido ainda por novidade e que não Novidades. está nem aí para o que vai acontecer pós-consumo, ainda não pensa o que vai fazer com o consumo. E que é E o aí barato, né, essas também. novidades aí que super caras, novos tecidos, elas ainda nem são abraçadas pelas grandes empresas, exatamente porque elas sabem que aquilo ali fica restrito a um grupo muito pequenininho ainda que está realmente disposto a pagar mais caro por um produto mais, eh, né, enfim, que tem um impacto muito pequeno no planeta. Mas tem ca há pelo menos uma preocupação, né, assim, eu vejo em todos os reportes, seja de WSN, de todos os lugares, do Business of Fashion, essas feiras, cada vez mais um espaço para a sustentabilidade e para as certificações, que são muito Isso sim. importantes ali, né. Então tem crescido o número de certificações, certificações que estão, às vezes, cada vez mais sérias e mais difíceis de Você conseguir. poder ter a rastreabilidade da matéria-prima, do produto, né, isso é Exato. muito legal. Falando em tudo isso, me lembrou de uma coisa, que a gente já fez episódio, já falou, que é o Labubu. E aí, lá em Londres, tem tinha muito, tinha as ativações da K-pop, olha eu confundindo, da K-pop é Marty. música. É, as guerreiras do K-pop, minha filha só canta isso. Então eu vou voar tão lon gente, meu aniversário esse ano vai ser das guerreiras do K-pop, né, porque Ai, ela que adoro. escolhe é o mesmo dia, então é isso. Mas é da Marty, como é que chama, gente? O Hã? negócio que faz o Ah, Labubu. Pop Mart. Pop e Marty, eu misturei tudo. É, não teve E eu não estava aí nem da conseguindo chegar junto, porque não eu falei: estava "Gente, vindo, K-pop". né, deu ruim pra mim aqui. E aí, em setembro que eu fui, estava no auge dos Labubus. E aí tinha as ativações da Pop Mart, filas e o produto caro, né. E aí, olha, isso em setembro. Em fevereiro, tinha uma ativação lá, uma só eu vi. Não, eu vi em 2 lojas, mas assim, vazio. Tem Labubu pra você comprar a rodo. E tá mais barato do que eu paguei para as crianças no Xing No Ling da camelô. esquina, Eita, Giovanni, passada. Então assim, acabou o mesmo. Labubu mesmo não deu bom para eles, eu não sei o Já que eles vão já foi fazer, com o que Deus, que eles né. vão já foi com Deus, não tem como retomar isso daí. As lojas as 2 que eu fui, que é uma loja imensa lá na Regent Street só de brinquedo, tem uma ativação da Pop Mart no piso de baixo ali, e assim, eh era um negócio concorrido, que eles botavam faixa, fazia fila, e aí tinha um monte de coisa sold out, esgotado lá, não tinha ninguém. Eu peguei os bichinhos na mão, as caixinhas, fiquei vendo as coleções e tal, porque eu nunca tinha chegado perto direito de um, sabe. E estava lá, sei lá, 15 libras você comprava um, e na Selfridges também, que era a maior ativação, com aqueles como é que chama aquele negocinho que você bota o dinheiro, aperta o botão e cai a caixinha? Sei, sei, eu não sei o nome. Mas Que essas estava uma loucura aquilo, e aí tá lá no negócio e
Não tinha ninguém, 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 ninguém. Eu fui e voltei umas 2 vezes pra falar: "Será que é a hora? O que que tá acontecendo?". Não. Olha, o Labubu foi com Deus mesmo, gente. É comprovando como nascem e morrem as tendências. Ela tem um pico e aí ela massifica e ela explode. E aí eu não sei o que que eles vão fazer, mas o Um Labubu beijo pro Labubu. Foi e não volte. não. É. E aí E é aí isso. e é isso também o nosso episódio de hoje. Acho que passamos por tudo, né, de carnaval, falamos mal de Dolce e Gabbana de novo, eh, invadindo o carnaval brasileiro, Sim, Virgínia, palhaçada. e aí passamos por Paris, por Aquela Londres, que fica por brava de novo, supera, Isabela, indignada. indignadíssima. Falamos de Paris, Londres, Premier Vision. A gente vê que as mudanças não são nada radicais, elas são pequenas, do jeito que precisa ser, mas Isso. apontando pra mudanças que vão acontecendo. Então, marcas, lojas, né, pessoas que estão aí no mercado, têm que estar atento a tudo isso, é importantíssimo estar atento a tudo isso, para a gente ver quando é a hora certa de trazer para nossa marca, porque as coisas vão mudar, não tem jeito, está sempre mudando. Vide aí o próprio nosso querido Labubu. Talvez no ano que vem o marrom seja o novo Labubu, ninguém queira o marrom. É porque se você Talvez cansa, né. teve uma época que o marrom era odiado, né? Passou Sim. muitos anos o marrom sendo odiado, E sendo que brasileiro usar marrom, então talvez o brasileiro alcance esse lugar de vermelho também? Vamos observar. vamos observar, né? Independente de questões partidárias, mas vamos ver, porque o Sim, vermelho é e lindo. natalinas, Exatamente. Vermelho é tão bonito, gente. eu amo. É uma cor que tem energia, né, quando você pelo menos acho que o cinema trouxe isso pra minha vida, assim, quando tinha a as mulheres mais lindas, incríveis, É elas poder, chegavam de né. vermelho, né. Pá, E aí elas chegavam de vermelho nos vestidos, você sabia que aquela mulher tinha ela estava com poder essa ali. tem uma faca no calcanhar que ela vai tirar se Exatamente, precisar. exatamente. Ela era sexy, poderosa e tal, então vermelho é isso. Então Perigosa. não esqueçam de curtir, de comentar, de mandar para alguém, de tudo que vocês e o programa também está agora também disponível no YouTube, então no YouTube Rádio Sim, Avesso, a partir deste ano, todos os episódios vão ser colocados no YouTube. Eh, Tem alguns episódios do ano passado, tem algumas coisas lá, mas a partir desse ano todos estão, então os 2 primeiros já estão no YouTube, Rádio Avesso, e é isso. Obrigado. Obrigado, Isabela. até a próxima. E até. Beijo. Beijos.